Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um devocional, graças a Deus. Hoje a palavra é Salmos 4, versículo 8. Bom dia, paz amada, Deus abençoe. Que bom ver vocês aqui. Bom dia, minha amiga amada Márcia. Nicolas, seja bem-vindo. Bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vamos começar, o nosso devocional. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse momento na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, Senhor Jesus. Queremos te honrar, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Te agradecer, te glorificar. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor traga nesse devocional palavras que possam edificar a vida de todos, Senhor, que possa transformar o espírito, mente, corações que estejam necessitados da tua palavra, do teu amor, da sua palavra, Pai, que é viva, que transforma. Senhor, que eu possa alcançar pessoas, que eu possa alcançar crianças, que eu possa alcançar famílias e que o Senhor possa promover através do Espírito Santo a transformação, que haja paz nesses lugares, Pai. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre paz, Pai, que todas as pessoas possam desfrutar, Senhor, dessa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor é capaz de nos dar, Pai, em qualquer circunstância da vida. Podemos estar dentro de um terremoto, podemos estar enfrentando qualquer situação, mas o Senhor instala uma paz dentro de nós e a certeza de que nós estamos protegidos. Repreenda todo mal, repreenda toda seta do inimigo, Pai, nos blinda, nos proteja, nos guarde, nos cubra com teu sangue, entre em cada casa, Pai, transforme, instaure paz, alegria, desenvolva o fruto do Espírito em cada um que estiver aqui, Senhor. Acompanhando esse devocional e todas as suas famílias, nós consagramos nosso dia a Ti, nós nos consagramos totalmente a Ti, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, nossos filhos, nosso trabalho, nossa casa, nós consagramos tudo a Ti, Senhor Jesus. Nos guie, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Salmos 4, versículo 8, vamos lá? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi, ele ora a Deus num momento de muita angústia, Esse salmo, ele fala principalmente sobre a paz. Nós que seguimos o Senhor Jesus, nós conseguimos dormir em paz, em meio a qualquer desafio, circunstância, conflito, até mesmo em meio a uma tortura de qualquer nível, a gente consegue dormir em paz. Esse texto sagrado, ele fala da doce e perene paz que o justo desfruta ao reclinar a cabeça sobre seu travesseiro para dormir. Toda pessoa que serve o Senhor Jesus desenvolve esse fruto do Espírito, que é a paz. Se você for observar lá em Gálatas 5:22, você vai ver também que um dos 9 gomos do Espírito, do fruto do Espírito, é a paz. Ela é definida como a tranquilidade na alma, o bem-estar que você desfruta em todas as áreas da sua vida. E isso é um fruto do Espírito. A pessoa, ela não vai conseguir a paz se ela conquistar a prosperidade surreal que ela deseja. Se ela ter todo o dinheiro do mundo, ela não vai ser capaz de comprar essa paz. Essa paz, ela vem do fruto do Espírito consagrado ao Senhor Jesus Cristo. A palavra hebraica para paz é shalom, que é sinônimo de harmonia, de plenitude, de firmeza. Não há como você ter plenitude nessa vida se você não desfrutar dessa paz, se você não ter paz em todas as circunstâncias da sua vida, até mesmo em momentos
de muita tribulação, você também pode desfrutar de paz, porque essa paz é o Espírito quem dá. É o nosso Senhor Jesus, a sensação de tranquilidade e harmonia, ela vem do seu relacionamento com Deus. Ela não vem do relacionamento com pessoas, ela não vem do equilíbrio através das suas próprias forças, da sua vida, não. A paz, que excede todo entendimento, ela é fruto do Espírito que você só conquista através do relacionamento com Deus, né? Que consequentemente será um relacionamento, né, de paz também com as pessoas, independente da personalidade daquela pessoa. Pode ser uma pessoa boa, ruim, uma pessoa, né, que perturba, que não perturba. Uma pessoa que te perturba, você vai conseguir ter paz diante dessa pessoa. Por quê? Porque o seu espírito está em paz. Ninguém vai conseguir tirar você desse estágio se você desfrutar dessa doce e perene paz que excede todo entendimento. E isso só desfruta quem serve a Deus, quem tem um relacionamento com Deus, quem aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. É Ele que nos ensina, é Ele que nos dá essa inteligência espiritual, essa inteligência emocional para lidar com pessoas, situações e ainda assim para lidar com problemas, para aprender a amar problemas e desfrutar da paz diante dessas situações, né? Doce, o próprio Salomão, ele também afirmava: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Aqui, né, ele testifica aquilo que nós conversamos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o seu dinheiro, a tua riqueza, o teu poder, jamais vai ser capaz de comprar a paz, né? Aqueles que desfrutam dessa paz são os ricos, aquelas pessoas muito prósperas, né? Que a gente também vê, elas desfrutam dessa paz. Mas por quê? Porque têm um relacionamento íntimo com Deus, são cristãos, têm o Senhor Jesus, aprenderam a levar uma vida de riqueza, de prosperidade, baseada nos princípios e valores cristãos, né? Andando em obediência ao Senhor Jesus. Preocupado com seus negócios, o rico ele não consegue dormir em paz. Porém, o crente fiel, né? Ou o rico que é fiel também, ele deita em paz. E logo pega no sono, pois o Senhor o sustenta e o faz habitar em segurança. A paz também é o termômetro de Deus para tudo, para relacionamentos, para as pessoas. Tem situações onde você não encontra paz, você já é um sinal de Deus de que aquilo não está dentro da vontade dele, né? Em relacionamentos relacionamentos marido e mulher, amigo, de amizades, de pessoas que você, né, convive, né? Até em Provérbios fala, né, que a sua companhia pode corromper, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, não é a pessoa que está convivendo, não é aquela pessoa que você tem como amizade. São até mesmo pessoas do seu convívio diário ali. Você vai para academia, você fala com uma pessoa, você vai no supermercado, você está sempre falando com aquela pessoa do supermercado, você está sempre falando com aquela pessoa do seu trabalho. Essas são as companhias. São essas companhias que você tem que também ter o olho, a visão espiritual para saber se essas pessoas te trazem paz ou não. Aquelas que não te trazem paz, é melhor se afastar, porque já é um sinal de Deus de que aquela pessoa não é para você, não é para ficar no teu meio, vai trazer problema. A paz, ele é o terceiro componente do fruto do Espírito, é a tranquilidade da alma, é o bem-estar em todas as áreas da vida, né? Não tem como você ter uma vida plena, atingir a plenitude, né? O bem-estar em todas as áreas da vida, sem desfrutar da paz. E o desfrute da paz você só vai conseguir
com o relacionamento com Deus, né? Essa sensação de tranquilidade, essa sensação de harmonia em todas as áreas da sua vida e com todas as pessoas também, mesmo com seus inimigos, quer vocês queiram ou não, até mesmo com os inimigos, nós temos a capacidade de desfrutar uma paz diante dos inimigos se você seguir fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina as estratégias, ele nos ensina tudo que nós precisamos fazer para desfrutar dessa paz. Agora vamos ver a importância da paz nas Escrituras, que eu vejo como o maior termômetro de Deus em todos os relacionamentos que nós desfrutamos na nossa vida. Todos, relacionamento profissional, amoroso, amizade, em tudo. Se você colocar esse termômetro como um princípio assim basilar para que pessoas e situações entrem na sua vida, você já vai eliminar 90% dos seus problemas. Quem dera eu tivesse essa sabedoria antes, né? Eu teria eliminado muitos problemas da minha vida, mas nunca é tarde para a gente aprender, né? A andar com Deus e a aprender da sabedoria dele. Por isso que eu sempre digo, inteligência não é nada se você não tiver a sabedoria, se você não tiver princípios e valores, né? Não tiver a sabedoria de Deus na sua vida. Nenhuma pessoa inteligente vai conseguir ter inteligência emocional, inteligência espiritual para lidar com pessoas, situações e todos os tipos de pessoas e situações se ela não tiver a inteligência, né, espiritual que provém de Deus, da Bíblia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos lá em Levíticos 26, versículo 6, o Senhor ele fez uma promessa ao seu povo, dizendo: também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. É essa firmeza mesmo que a gente tem no nosso coração quando a gente segue fiel e obediente a Deus. Ninguém é capaz de atingir o nosso coração e de tirar a nossa paz, por mais esforçados que essas pessoas sejam para nos atacar, para nos perseguir, para nos derrotar. E olha que eu fui uma pessoa muito perseguida, eu fui uma pessoa que sofreu muito isso, né? Ninguém teve essa capacidade de tirar a minha paz e a minha alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele implanta no nosso coração, na nossa mente, essa paz que excede todo entendimento. Nós temos uma consciência tranquila, nós dormimos. Nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir e ter um sono pleno e perfeito, porque essa paz ela já faz parte do nosso ser. Nós construímos esse fruto do Espírito com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Tânia, bem-vinda, paz. Não à toa que a gente sempre fala a paz do Senhor, porque é o símbolo dele, ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe que reina com a paz, com o amor, e é isso que ele deseja para nós, né? E é nesse estágio que nós vamos sempre desfrutar, se caminharmos junto com o Senhor Jesus. Né? Nós vamos desfrutar desse estágio aqui, mesmo em meio a tribulações, nós teremos paz, nós estaremos seguros, protegidos e até depois do fim, porque nós estaremos com ele. Em Neemias 6, versículos 24 a 26, Arão, ele abençoava o povo do Senhor dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor também disse a Gideão: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Logo em seguida, Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Em 2 Crônicas é dito que o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Em Jó também, mesmo em toda a provação de Jó, porque Deus deu, né, autoridade
para o diabo agir na vida de Jó para testar a fé de Jó. Mesmo assim, né, somos aconselhados: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Davi também disse: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A nossa segurança, ela vem do Senhor. Nós não devemos depositar segurança nas pessoas, em homens, em parentes, em mãe, pai, filho, nada. Nem no nosso emprego, no nosso trabalho, nada. A nossa segurança, a nossa paz, ela tem que vir de Deus. De Deus. Por quê? Quando você fica plena, fica nesse alicerce com Ele, tendo absoluta certeza de quem é capaz de te dar a paz é somente o Senhor Jesus, pode acontecer o que for. E você, além da paz, você vai ter o quê? O domínio próprio. Você vai saber lidar. Deus vai te dar estratégias. Muitas vezes a gente perde algo que poderia ser assim, achar, né? Ou até mesmo a gente acha que seria a nossa segurança. A pandemia nos mostrou muito disso, né? Muitas pessoas perderam tudo na pandemia, né? Eu fui uma delas. E se eu tivesse o meu coração, a minha paz, né? Baseada nas coisas que estavam ali, materiais, se a minha segurança estiver nas coisas materiais, se a minha segurança estiver no dinheiro, eu não vou conseguir desfrutar dessa paz, que excede todo entendimento. A minha segurança tem que estar em Deus. Mesmo que eu venha a perder tudo, eu vou manter a paz e eu tenho absoluta certeza de que existe um propósito de Deus nessa situação. Da mesma forma, quando você sai de um relacionamento, né? A sua segurança não tem que estar naquele relacionamento. Não tem que estar na sua... Engasguei aqui com a saliva. Perdão. Nossa segurança não deve estar nas pessoas, né? Em marido, esposa, nada disso. Nossa segurança tem que estar em Deus. O profeta Isaías, ele também escreveu que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Acabamos de falar sobre isso. A nossa mente, olha lá, Isaías já falava lá em Isaías 26, versículo 3. Ele falava exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. A sua segurança, a sua proteção, a sua mente tem que estar firme com o Senhor. Assim você vai ter o domínio próprio e a paz que excede todo entendimento em todas as circunstâncias da sua vida, em todos os desafios. Em João também, Jesus, no versículo 14, João 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz. Oh, meu Deus, espera só um momentinho. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A principal herança de Jesus nas nossas vidas é essa paz. A gente tem que batalhar no sentido espiritual, no sentido de buscar mais o Senhor, de buscar mais relacionamento, mais intimidade, a ponto de chegar nesse nível onde você consiga obter esse fruto do Espírito na máxima plenitude. Porque essa foi a herança que Jesus deixou para nós. Então, por que você se preocupa? Por que suas emoções são alteradas?
em situações que você não consegue, né, muitas vezes até mesmo entender, né? Não devemos deixar que essa herança, essa paz, o domínio próprio que ele nos ensina, através do seu comportamento, através da sua inteligência, da sua sabedoria, não podemos deixar que ninguém tenha o poder de nos tirar desse eixo, que é o eixo da paz e do domínio próprio que o nosso Senhor Jesus nos ensina e ele nos dá quando a gente anda na presença dele. Ele nos dá. Em Romanos 5, versículo 1, Paulo afirma que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também nos aconselha lá no versículo 18, em Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, até mesmo com os inimigos, até mesmo com aquelas pessoas difíceis. A gente tem que buscar a paz. Em Romanos 16, versículo 20, Paulo diz: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E ele também afirma que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão, e sim de paz. Nossa, essa parte, se nós levarmos à risca essa palavra que está em 1 Coríntios 14, versículo 33, anota, coloca lá num quadro na sua frente para que você olhe todos os dias. Nosso Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Vamos observar nos relacionamentos da nossa vida. Quando a gente não tinha esse entendimento, tudo aquilo que causa confusão não provém de Deus. Como eu falei no início do devocional, o termômetro principal de Deus é a paz. Isso acontece muito em relacionamentos, né? A gente busca se relacionar com pessoas sem buscar a sabedoria, os conselhos de Deus, a opinião de Deus, tanto para negócios, alianças amorosas, alianças de amizade, alianças de negócios, alianças de trabalho, alianças de sociedade. Tudo tem confusão, não é de Deus. Não é de Deus, porque Deus ele vai mostrar. Deus ele não é um Deus de confusão. Ele traz paz para o coração. É uma relação de equilíbrio, de respeito, de harmonia. Coloquem isso na mente. Tudo que tem confusão não provém de Deus. Você vai orar. Você vai, mesmo que seja da mesma fé, amada. A Márcia falou aqui, né? Sim, sociedade só com alguém da mesma fé. Isso já é uma coisa que tem que ser um pilar, tem que ter os mesmos princípios, os mesmos valores, né? Às vezes a pessoa não tem a mesma fé, às vezes uma tem mais, outra tem menos, né? Outras arriscam mais, outras arriscam menos. A fé também, ela tem níveis. Você vai desenvolvendo os níveis da fé. Muitas vezes até mesmo com pessoas da mesma fé, sendo cristão também. Você tem que ir lá pedir a opinião de Deus, tem que orar. Às vezes causa confusão, por quê? O que acontece? Não significa que a pessoa seja... o fato da pessoa ser cristã, de ir à igreja, de ser uma pessoa que está sempre na igreja, não significa que ela seja santa, né? Que ela esteja totalmente em alinhamento com Deus. Às vezes, ela está dando autoridade para as trevas agirem na vida por algum comportamento, algum tipo de tentação algum tipo de autoridade ela dá para o inimigo. E o inimigo age através da vida dela, né? Se o inimigo não ataca tanto o ímpio quanto ataca o cristão, né? Por isso que a gente tem que andar sempre vigilante, em obediência e na presença de Deus, porque nós que somos
somos mais suscetíveis a esses ataques. Por quê? Porque o diabo está ali tentando nos acusar o tempo todo para Deus. Então, qualquer falha no sentido espiritual que nós tivermos, né? Mesmo em nível de consciência, né? Como nós estudamos essa semana, mesmo pecando no pensamento, já é uma autoridade que se tem para que o inimigo haja através da nossa vida. Então, alianças, mesmo que sejam alianças de pessoa cristão com cristã, aliança cristã, ainda assim a gente tem que pedir a opinião de Deus, a gente tem que analisar se há paz nessa relação. A gente vê muitos casos aí de pastoras, né, que dão seus testemunhos, a gente sabe disso, de que se relacionaram com pessoas da igreja e sofreram abusos, coisas terríveis. O caso da Sara Mariano era um rapaz que estava lá também. Então, assim, isso são exemplos claros de que a própria mãe da Sara, né, alertou ela, teve uma revelação dizendo sobre esse moço, e eles viviam em confusão. Então, amadas, principalmente as mulheres, quando nós não temos paz dentro do nosso relacionamento, já é um sinal de Deus, já é para ficar alerta, vigilante, porque uma violência, uma tragédia, ela não começa com a pessoa apontando a arma para sua cabeça ou falando que vai te matar. Ela começa com coisas pequenas, começa com desrespeito, com xingamento, com humilhação. E cabe a nós dar limites para essas pessoas. Começa com confusão. Então, Deus não está presente nesse negócio. Por mais que a pessoa tenha aquele entendimento de, poxa, eu me casei, eu não vou me divorciar, não vou quebrar uma aliança porque eu vou estar pecando contra Deus. Deus, ele dá os deveres da mulher e também dá os deveres do homem. O homem, ele deve tratar a mulher como ele trata a igreja de Cristo. Então, olha o nível de tratamento que uma mulher tem que ter. O homem, ele tem que ter o máximo do respeito e amor a essa mulher. Ele não pode fazer isso. Qualquer sinal de abuso já é um sinal de Deus, de que esse homem, ele está desalinhado, de que não é para você. Então, antes de se relacionar com alguém, em qualquer circunstância, mesmo que essa pessoa seja da igreja, mesmo que seja um pastor, qual é o termômetro de Deus? Paz. Paz, paz. Implante isso na sua mente. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Temos muitos exemplos aí, olha, da Bianca Toledo, da pastora Edmila Castro. A gente vê também que tem, em muitos casos, né, toda dor, ela também tem relação com o propósito. Vai ajudar a libertar muitas pessoas. O caso da Ana Hickman, tá aí também. O meu caso, que também passei pelo mesmo processo da Ana Hickman. O que aconteceu? Não, a gente não tem clareza, às vezes a gente está numa corrente espiritual, né, e mental também, emocional, que a gente não enxerga as coisas, né, a gente não tem a clareza. Eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje. Se eu tivesse essa sabedoria, eu não teria me relacionado, porque Deus deu os sinais, mas eu era cega espiritualmente. Eu não tinha o Senhor Jesus na minha vida ainda, né? Então, assim, a gente tem essa confusão. Então, vocês, né, as pessoas que vão ouvir esse devocional, entendam que o termômetro de Deus é a paz, né? Então, aqui o Senhor diz, né, que também devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Gálatas 5:22, a palavra de Deus afirma que o fruto do Espírito inclui a paz. Isso é desenvolvido dentro de nós, através do nosso relacionamento com Deus, nos nossos devocionais, da nossa meditação da palavra, da nossa oração principalmente, né?
ele diz que nós devemos guardar a unidade do Espírito, é a nutrição do Espírito. É através da nutrição do Espírito que você vai conquistar a paz e o domínio próprio. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo ainda escreveu que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E em 2 Tessalonicenses 3, versículo 16, ele também nos abençoa, dizendo: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. Ou seja, ele nos deu a paz, aquela paz que ele tinha. Vocês observaram toda a trajetória de Jesus. A única vez que ele teve, vamos dizer assim, um surto foi lá no templo, né? Que ele via as pessoas fazendo do templo um lugar de comércio. Ele viu que as pessoas estavam desonrando o nome do Senhor. É o que eu vejo hoje também. Eu não acho correto o comércio dentro de igreja, né? Mas era isso que o Senhor... Não, isso aqui é a casa de oração. Olha o que vocês estão fazendo com a casa do Pai. Esse foi o único momento de uma certa revolta, vamos dizer assim, do nosso Senhor Jesus pelo que as pessoas estavam fazendo com a casa do Senhor, com o templo, né? Que é o que a gente vê o que está acontecendo hoje. As pessoas usando o nome de Deus, usando esse gatilho da prosperidade para tentar ganhar dinheiro de alguma forma e não de fazer a obra por amor, né? Pelo que a gente está fazendo aqui, dedicando o nosso tempo. O tempo, ele vale mais que dinheiro. A gente sabe disso. Mas as pessoas estão usando o nome do Senhor para ganhar algum tipo de vantagem. E não foi para isso, ele mesmo disse: o que recebeis de graça, dareis de graça. Né? Porque não provém de nós, não é do nosso, é dele, vem dele. Ele quer que as pessoas sejam alcançadas. E a gente não pode criar um tipo de obstáculo para que as pessoas não sejam alcançadas, né? Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. Em Hebreus 12, versículo 14, o escritor sagrado nos aconselha a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Aqui, nessa palavra de Hebreus 12, versículo 14, vai confirmar aquilo que eu falei sobre as alianças, mesmo sendo cristãs. Nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação. Essa pessoa, ela tem que estar na presença, ela tem que ser obediente à palavra. Ela não pode dar nenhuma brecha para o inimigo. E a gente vê que as pessoas que muitas vezes se aliançaram, né, essas mulheres que se aliançaram com pessoas erradas, mesmo sendo da igreja, não tiveram a sabedoria de cair no joelho e pedir a Deus a opinião de Deus, a testificação de Deus. Se aquele homem, se aquela mulher, se aquela aliança era a aliança de Deus para a vida dela ou para a vida dele, né? É isso que a gente precisa fazer. Tudo seguir em obediência, tudo seguir pela opinião de Deus, né? Eu tive que aprender na dor isso também. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor, ele vai se comunicar conosco, de alguma forma. E se ele também não se comunicar, se ele ficar em silêncio, é sinal de que você não é para você seguir por esse caminho. Se ele não respondeu, então você também fica na sua posição até ele responder. Porque se for de Deus para sua vida, você vai sentir paz. E ele vai te responder. Em 1 Pedro 3, versículo 11, o apóstolo Pedro nos aconselha a buscar a paz e a empenharmos para alcançá-la. A nos empenhar. Oração, meditação da palavra, comunhão na igreja, estar na presença de Deus, adoração, louvor. A gente precisa alcançar.
né? Ontem eu cantei aquela música, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Quando a gente está num momento de aflição, a gente vê em muitas passagens da Bíblia um problema terrível, a gente não sabe como sair daquela situação, fala, meu Deus, não tenho saída para isso. Vai louvar, porque vai trazer o Espírito, vai trazer a paz, vai trazer aquela alegria. Daqui a pouco Deus te dá a estratégia. A estratégia para você vencer aquela dor, a estratégia para você vencer aquele problema. Uma das maiores armas de guerra espiritual, de batalha espiritual, quando você tá em opressão, quando alguém está te perseguindo, quando o inimigo está te perturbando, quando você está num problema terrível que você... É o louvor. É o louvor, a oração, é a presença de Deus. Sem isso você não consegue manter essa paz que excede todo entendimento. Sem isso você não consegue fazer com que a sua mente racional opere. A única forma de você não, porque nós temos uma tendência a tomar decisões pelo emocional. E a oração, o louvor, a presença de Deus, a comunhão com Deus, ele nos faz ter decisões racionais, decisões baseadas que vão nos tornar pessoas, né, com a sabedoria necessária que provém dele para tomar as decisões certeiras na nossa vida. E para evitar os problemas, porque tudo que Deus deseja de nós é que a gente seja obediente a Ele. Se a gente seguir em obediência e se a gente seguir com esse relacionamento de amizade com Deus, de perguntar tudo para Ele, Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, é aquela situação mesmo daquele filho que fica perguntando tudo para a mãe. Então, nós vamos ser esse filho para Deus, que é tudo que Ele deseja de nós, que é que a gente pergunte tudo para Ele. Senhor, eu devo seguir com essa pessoa? Eu devo seguir com essa amizade? Eu devo me aliançar com essas pessoas? Com certeza, você vai evitar 90% dos problemas da sua vida se você seguir em obediência e usar esse termômetro que é a base de todo relacionamento pleno e feliz, a paz. Uma palavra tão pequena, né? Tão pequena, de apenas 3 letras, que traz a solução para todos os problemas do mundo, para todos os problemas das pessoas. Paz. Essa palavra, e se isso fosse, esse sempre foi o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, do Príncipe da Paz. Porém, por que que essa palavra e esse fruto do Espírito falta no mundo? Porque as pessoas buscam cada dia mais se distanciar de Deus. Da mesma forma que acontecia lá em Noé, da mesma forma que aconteceu no Éden, eles escolheram desobedecer, se distanciar. As pessoas não estavam nem aí para as coisas de Deus. Quanto mais distante de Deus você estiver, menos paz você vai ter na sua vida. Não há como ter paz sem presença de Deus. O mundo inteiro ainda busca essa paz. E a paz verdadeira, ela só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9, versículo 6. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Infelizmente, as pessoas não entenderam isso ainda. Está lá em Lucas 2, versículo 14. A boa vontade para com todos os homens e a paz na terra só será possível quando todos reconhecerem esse santo nome, que é o nome santo, glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todos entenderem o que esse ser, né, santo, que se tornou homem, um Deus personificado, que se tornou um modelo para nós,
de paz, de domínio próprio, benignidade, longanimidade, mansidão, de tudo aquilo que é preciso no caráter de uma pessoa, que possa desfrutar também no caráter em valores, em princípios de uma sociedade, para que ela possa conviver em paz, para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas se amem, né? Mas infelizmente, a idolatria ao dinheiro, a idolatria a pessoas, a idolatria a outros deuses, né? A idolatria a outras religiões que não têm esse entendimento, que usam do engano para levar pessoas para o inferno, porque esse vai ser o destino final deles. É triste falar isso, mas essa é a realidade. Todo mundo fala, nossa, mas Deus está em todo lugar. Sim, Deus ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar. Sim, todos verão a Deus. Sim, todos verão a Deus, porque todos irão para o juízo final. Todos eles terão que ficar de frente para Deus. Mas não são todos que terão a salvação, que vão continuar de mãos dadas com Deus. Só aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador, se arrependerem dos seus pecados, né? Andarem com Ele, aqueles que me obedecem, a família de Jesus, ele fala em Mateus, a minha família não é aquela que escuta as minhas palavras. A minha família é aquela que escuta e obedece e executa. Então, todos verão a Deus, sim, todos verão a Deus no juízo final. Mas não são todos que serão salvos. Vão ver a Deus, mas Deus manda para o colo do capeta. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus vão sentar no colo do capeta, sim. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que andaram em obediência, né, que executaram a sua palavra, que tiveram ele como o seu melhor amigo, conselheiro, o Espírito Santo, né? Esses sim serão salvos. Esses sentarão na mesa com o Senhor Jesus e serão servidos por ele. Estarão naquela mesa linda, maravilhosa de comunhão no céu. É uma tristeza, Tânia, mesmo, Obedecer é melhor que sacrificar, justamente, Tânia. Deus, desde o início, ele só quer uma coisa de nós: obediência. E isso também serve para a igreja. A gente vê que muitas igrejas estão distorcendo a palavra do Senhor, querendo mudar, querendo modernizar. Deus, ele não muda, a palavra dele está na Bíblia, é imutável. E quem fizer isso é considerado aná, né? Ele não quer. Então, o que ele quer de nós é obediência. Desde do Jardim do Éden, sabe, Noé, ele só salvou a família de Noé porque Noé foi obediente. Moisés. Então, todas as situações, dois princípios básicos. Obediência. A obediência é o princípio básico de Deus. Vale mais que sacrifício, porque o maior sacrifício foi o Senhor Jesus na cruz por nós. Nós devemos somente a honra e obediência. A honra e obediência, né? É uma tristeza, mas estamos aqui, Tânia, para tentar salvar o máximo de almas possíveis, né? Tirar as vendas dos olhos dessas pessoas que estão no engano, nesses ensinos de nova era que tentam implantar na mente das pessoas agora mais do que nunca isso vai acontecer. Infelizmente, é uma tristeza. Essa vai ser a geração que vai ser a mais difícil de conseguir ganhar almas para Jesus. Porque, não sei se vocês acompanham, mas a gente sabe que também está na Bíblia, né, que nesses últimos tempos demônios seriam soltos, né? E tudo está se cumprindo e aconteceram vários rituais, né, de setembro para cá,
rituais grandes, rituais satânicos, pedindo, né, liberação de demônios e demônios de prostituição, demônios de, sabe, essas coisas vão se intensificar cada vez mais. As pessoas, elas vão se distanciar mais ainda de Deus e vai ser cada vez mais difícil trazer essas pessoas para a identidade dela em Cristo Jesus. Você percebe que os demônios, eles agem principalmente na identidade da pessoa e na ausência de paternidade, porque uma vez que é ferida a família, e o que a maioria está fazendo? Ah, vamos ter que modernizar a Bíblia, porque, né, tudo que a gente vê aí na sociedade de errado, eles querem adequar a Bíblia ao estilo de vida pecaminoso, errado, da mesma forma que era lá atrás, né? Abraão lá com aquelas, Noé, várias situações aconteceram na Bíblia, só muda a época, mas o comportamento é o mesmo. É o mesmo. Então Deus, ele deu várias chances para a humanidade, né? Pelo amor que ele tem por nós. Ele deu muita chance. A única coisa que ele queria de nós é a nossa obediência. E a maldade está cada vez mais visível. Satanás e seus demônios estão fazendo tudo às claras, estão. E eles estão fazendo tudo às claras, tá tudo escancarado, tem até moda, né? Promovendo o satanismo. Lá nos Estados Unidos estão havendo reuniões, rituais satânicos dentro de bibliotecas, de escolas super renomadas. Para você ver a que nível chegamos. Eu recebo muito material disso, né? Até alertei umas amigas que moram lá, que têm filhos. Dentro das escolas, reuniões satânicas nas bibliotecas. Por isso que nós temos que orar muito, muito. E as crianças fazendo os gestos, os simbolismos, usando as roupas, tá na moda em lojas de departamento. Tudo de satanismo. Olha a que ponto nós chegamos. Aqui mesmo, próximo, eu fui numa biblioteca, eu já falei aqui no devocional, onde, quando eu entrei na biblioteca, eu olhei assim os livros em destaques, todos os livros de ocultismo, à venda no destaque. Eu olhei e falei, gente, isso daqui, é sério que eu tô vendo isso? Livro ensinando magia negra, ensinando bruxaria, ensinando tudo. Esses livros, antigamente, você só tinha acesso, era muito... Agora tá em destaque. Nas livrarias, eu falei, isso daqui é vendido para qualquer pessoa, inclusive para crianças e adolescentes ali. Eu cheguei a ver uma mãe comprando para sua filha um livro de bruxaria para ensinar. Shows de artistas. Não sei se vocês viram, mas tem um artista que é homossexual, né? Eu nem sei qual é o nome dele, não lembro. Que o show dele foi um ritual satânico. E tinham crianças e adolescentes lá, presentes. No final do show, todo mundo passou mal, foram para suas casas, ficaram aterrorizadas, teve vários depoimentos, inclusive brasileiras que estavam lá e que mandaram mensagem, né? Até aquele rapaz, Cardoso Mundo, né? Que ele também fala muito sobre isso. Ele publicou muitas coisas. O show foi um ritual satânico do início ao fim. Começou de forma muito sutil, como um show qualquer, né? Ao final, fazendo sacrifícios, fazendo até relação sexual na frente das crianças e dos adolescentes. Quer dizer, não tem mais filtro, né? O negócio está escancarado. E a maior arma de Satanás nesse tempo é o celular, é a distração. Os pais não sabem o que seus filhos estão acompanhando. Não sabem que tipo de conteúdo eles estão consumindo. É muito conveniente a gente deixar com os filhos, né? Porque não tem mais trabalho. O pai e a mãe não tem mais trabalho. Eu tenho, graças a Deus. Eu ensino meu filho, eu olho tudo que ele está vendo, né? Eu explico para ele quando eu vejo alguma coisa que, olha... Sabe essa situação aqui, esse desenho aqui? Então, aí eu explico. Meu filho entende de batalha espiritual, eu ensino para ele.
Eu ensino tudo que eu não fui ensinada na infância, porque minha mãe não sabia também, ela não tinha como me ensinar. Eu ensino para o meu filho, desde pequenininho, para que ele tenha a visão de tudo, porque eu sei que essa geração vai ser a geração mais difícil em todos os termos espirituais. Se não tiver com o espírito blindado, se não souber lidar com o jogo espiritual, né? Porque o jogo da vida é espiritual, porque você é um ser espiritual que habita um corpo físico. Então, se você não souber dominar as armas espirituais nessa batalha, vai ser muito difícil. E as mães deveriam ficar atentas a isso também, mães e pais, né? Isso aí, Tânia. Parece que os artistas, para serem famosos, precisam fazer algo do tipo. Os Estados Unidos se entregando ao mal, um país que era protestante, mas já banhando do mal. E, infelizmente, o satanismo dominou aquele país, tá? Infelizmente, mas ainda assim há remanescentes. Em nome de Jesus vai ser quebrada essa corrente do inferno que se instaurou ali. Esses shows e cantores estão assim agora, satanismo bem visível. Antes eles faziam as coisas, né, nas espreitas, ninguém sabia, ninguém nem acompanhava isso. Mas agora tá escancarado mesmo, virando até moda. Principalmente as letras das músicas mundanas professam bruxaria. Sim, e as músicas têm o poder de mudar a frequência do ambiente através da música também, das músicas seculares, né? Depois eu fui estudar também profundamente, que eu era ignorante nessa parte da música. Mas até a música, né? Dependendo da música que você escuta, você dá autoridade para as trevas entrarem na sua casa. Através das músicas seculares. Por quê? Porque essas músicas, da mesma forma que você está falando, Tânia, né? Muitos famosos, para terem fama, eles consagram essa música, assim como consagram a comida para demônios, né? Porque não existe até, são demônios. Consagram para os demônios. As músicas, os CDs, a vida, o trabalho delas, elas também consagram para os demônios. Então, quando a pessoa está ouvindo aquela música, ela está sendo o quê? Ela está glorificando o demônio. Essa visão espiritual, quem teve, né? Deus mostrou essa visão. Eu vi um podcast de 3 horas da Sara Shiva. É Sara Shiva, né, Márcia? Da Sara Shiva. Vale a pena vocês verem esse podcast dela, onde ela explica. Aí depois eu me aprofundei mais ainda e fui ver uma explicação sobre essa questão da música, né, dos louvores e tudo mais. E tem um profeta lá de Angola, que é um homem de Deus, um profeta daqueles, que ele explicou detalhadamente sobre essa questão da música, que aí ele fala fala sobre o altar, né? Que a pessoa ela tem que estar numa vida de santidade no altar e tal. E aí que eu fui aprender sobre essas questões da música, a autoridade que é dada ao Satanás, né? Através dessas pessoas que consagram os CDs. E aí a Sara Shiva, exatamente, mensagem subliminar, que é feita através das músicas. Por quê? Porque tem o poder de entrar no subconsciente. Tudo aquilo que você vê repetidamente, é isso que a TV faz. As músicas e a novelas, né? Tudo aquilo e a internet. Tudo aquilo que você vê repetidamente se torna uma verdade no seu cérebro, né? O seu subconsciente acaba tornando aquilo um comportamento. E Satanás, ele vai agir através do quê? Através da brecha e da autoridade que a pessoa dá dentro da vida dela. E essas brechas vêm da onde? Da música que ela está ouvindo. Se essa música foi consagrada para os demônios e ela está escutando essa música, ela está convidando os demônios para entrarem na casa dela. Através de tudo que é consagrado aos demônios, né? Leituras, livros de ocultismo, por exemplo. Uma coisa é você ler o livro para ter o conhecimento e depois descarta aquele livro.
coisas consagradas à bruxaria, desenhos, né? Vai, deixa o filho ver os desenhos lá que tem situações de bruxaria. Filmes de terror. Filme de terror é um portal para demônios entrarem na casa. Por que eu sei disso? Porque eu vi um testemunho de um homem que foi um dos maiores bruxos, um dos maiores feiticeiros, que se converteu para a honra e glória do Senhor. Ele se converteu e hoje ele acaba com todas essas obras que antes ele fazia. Ele disse que começou, sabe como? Vendo filme de terror. Foi ali que despertou a vontade dele de... O filme de terror ensinava a fazer os rituais, ensinava a falar com o demônio. Ele falou que o filme de terror, de tanto que ele via escondido da mãe, né? A mãe, aquela coisa de deixar o filho vendo o que quer. Tá lá no quarto sozinho, tá lá vendo o filminho dele. Aí tá lá, a criança estava consumindo filme de terror. Mal sabia que o filho já estava sendo doutrinado pelo demônio. A ponto de ele chegar a fazer sacrifícios humanos com animais, comer. Gente, não dá, foi muito pesado. Se vocês olharem lá no YouTube, tem que ter muito estômago para ouvir, porque eu passei mal só de ouvir o testemunho, né? Ele dá o testemunho no YouTube também. Então, assim, a autoridade, nossa casa tem que ser um templo. Até as coisas que a gente coloca dentro de casa, tudo que a gente compra, sabe? A gente precisa consagrar o Senhor. Precisa tomar cuidado com os presentes que ganha. Consagrar o Senhor. Se você ganhou um presente, já sentiu uma coisa ruim, já viu que o Espírito Santo já te tocou de alguma forma, repreende aquilo e não põe isso dentro da sua casa. Não põe. Aqui a Tânia dizendo, olha, estava na casa de uma amiga, o filho dela estava vendo um desenho. Comecei a ver. E começou um ritual no desenho, invocação do mal. Chamei a amiga minha para ver e estava demorando a acabar. Ela trocou de canal. Você vê, Tânia? Exatamente isso que eu tô falando para você. Os pais estão distraídos e o maior meio que o Satanás está usando para atingir a mente das crianças são desenhos, jogos e até mesmo nas escolas, tá? Infelizmente. Os pais precisam ter mais presença, mais atenção, precisam conversar com seus filhos, precisam saber do que eles estão se alimentando mentalmente. As companhias têm que ficar observando. Porque dentro desses desenhos, tudo começa assim, Tânia, de uma forma sutil. Aparentemente é tão bonitinho, é tão sutil, nossa, inofensivo. Aí no meio do negócio tá ensinando rituais, tá ensinando automutilação, a suicídio, lá. Começa o mal age, porque distração, a distração. E as crianças são inocentes. Satanás, ele tá no foco das crianças. Esses congressos que tiveram lá de outubro para cá, eu fiz 1/3 desse ano. Eu fiquei em jejum pelas crianças e adolescentes. 1/3 do ano eu me dediquei para o jejum de Daniel, a favor das crianças e adolescentes. Contra esses rituais satânicos. Contra esses foram 121 dias em jejum. Deus tocando no meu coração, ora pelas crianças aqui, orando de madrugada em propósito, pedindo vários grupos de igrejas, na nossa igreja fizemos propósitos, relógio de oração. Eu peço para vocês também, façam grupos, orem pelas crianças e adolescentes, porque esse é o foco de Satanás, acabar com a identidade, acabar com a paternidade, porque a criança que não tem pai, que não tem presença de pai, ela não consegue enxergar Deus como pai.
Então, vocês vejam que o problema da paternidade, muitas mães solteiras, né, pais que não querem assumir seus filhos, que órfãos. Então, é paternidade e identidade, desconfigurando a identidade das crianças através dessas coisas de TikTok. Eu vou ser gato. Agora eu sou gatinho. Aí a criança acha que ela é um gato e fica se comportando como um gato. Muitos vídeos, você vê que tá... E querendo essa questão do homossexualismo, do lesbianismo também, tem muita relação com isso. É espiritual. Então ele quer desconfigurar a identidade, quer fazer com que o ser humano, ele se desconecte da sua identidade com o Criador. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. E por que das crianças? As crianças, está lá, o Senhor Jesus disse, a quem pertence o reino dos céus? As crianças. É delas. Então, contra quem? O Satanás, ele sempre vai fazer o contrário de Deus. Ele vai querer tirar, acabar com aquilo que pertence ao reino dos céus, né? E ele sempre vai usar uma linguagem conveniente, uma linguagem que é muito assim, cômoda, né? Que a pessoa não tenha que fazer renúncia nenhuma. A distração, os prazeres, o pecado. Então, muitas vezes, uma mãe solteira, né? Como é o meu caso, eu poderia estar desfrutando da minha vida, tendo um outro relacionamento. Mas eu escolhi o quê? Eu escolhi andar com Deus, ter mais relacionamento com Deus, porque e cuidar do meu filho até que ele tenha a plena capacidade de andar sozinho, capacidade espiritual, emocional, mental e física. Por quê? Qual é o foco do inimigo, principalmente com as mães? Né? Claro que se é um homem de Deus, se é um homem, né, que Deus ali testificou mesmo, porque só testificando 10 vezes para eu me relacionar com alguém, né? Agora, você vê que a pessoa está distraída, está preocupada com os prazeres dela. Aí deixa o filho com fulano, deixa o filho com ciclano, deixa o filho... E aí? Dá para acompanhar o que essa criança está consumindo? Eu, já sendo uma mãe assim, já sofro, né, com o inimigo através da minha batalha espiritual com o pai, né, do meu filho que não é de Deus, né, que eu escolhi errado porque eu não tinha essa sabedoria antes. Isso que eu estou ensinando hoje, eu não tinha essa sabedoria antes. Se eu tivesse isso antes na minha vida, eu teria evitado os problemas, mas ainda assim Deus me abençoou com um filho maravilhoso, que foi uma bênção. Passaria por tudo de novo para eu ter esse filho que eu tenho hoje, que é uma bênção. Mas, para as mulheres, para os jovens de hoje, para as mulheres que têm filhos, e principalmente mulheres solteiras, né? É o conselho que eu dou. Primeiro é Deus. É o que está lá, né? Se preocupe com o reino de Deus e a justiça, e o resto lhe será acrescentado. Deus vem em primeiro lugar. Seu relacionamento com Deus é em primeiro lugar. Seu filho, porque você estando plena com Deus, você vai ter domínio próprio, você vai ter discernimento de espírito, você vai ter sabedoria para educar seu filho, você vai ter sabedoria para ter equilíbrio na sua vida também. Se você se relacionar com outra pessoa, você vai saber impor os limites, você vai saber identificar se essa pessoa é de Deus, se não é de Deus. Você vai saber, Deus vai te dar a visão. Agora, para nós que já estamos na presença, a gente já pode cair no engano se a gente não vigiar. Imagina aquelas que não estão na presença. Imagina. Então, o inimigo está pintando e bordando, está fazendo a festa. Só que o que elas não sabem é que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Esses prazeres momentâneos, elas não têm a noção da destruição que está por vir na vida delas. No momento de umas... E deles também, isso serve para homem também, né?
Homem, pior ainda, que é muito mais a mulher ainda para se envolver, né, irmã? Mas tem um líder religioso que leva seus filhos para participarem dessas festas satânicas. Então, o meio evangélico está dominado também. Será que há desculpas para o filho não ficar? Aí já é muito sério, isso daí já é apostasia, né? E Deus falou mesmo. Apostasia é você, né? Isso daí é um absurdo. Isso daí eu já acho um absurdo, né? Porque tem uma coisa é você ensinar e tem uma forma correta também de ensinar a criança, né? Você tem que ter um jeito para falar. A criança ela já tem que estar ali com um entendimento, ela já tem que ter uma disciplina diária, né? Meu filho, por exemplo, você pega o meu filho para falar da Bíblia, ele entende mais da Bíblia do que muitas vezes ele lê a Bíblia todo dia, ele entende, ele escuta as pregações. E isso é dele, eu não forço a nada, né? Por quê? Porque dentro da minha casa é o meu hábito, os ambientes que eu frequento. Então, a criança ela vai absorver aquilo que ela está no ambiente. Então, eu vejo o grau de entendimento dele e vou ensinando as batalhas espirituais para ele ficar esperto, inclusive nas escolas. Falo, olha, se tiver um amiguinho que fizer um círculo, aí eu explico, um círculo, que aí a gente sabe os simbolismos do negócio de rituais, né? Se fizerem um símbolo, se falarem para usar isso, usar aquilo, você já saiba, e não só dentro de colégio, na família também, porque a gente não sabe, né? Tem pessoas muitas vezes da família que a gente vê que acontece muitas coisas, né? Com crianças, de abuso, de sacrifícios e de rituais, com pessoas que são da mesma família. Por isso que eu falo, vigia, eu não tiro o olho do meu filho não sai de perto de mim. Ele só vai para a casa do pai por ordem de justiça, né? Da justiça. E eu sei que ele tem que conviver com o pai. Eu passei por um processo com o pai dele, né? Uma situação muito difícil. E graças a Deus, assim, para honra e glória do Senhor, o Senhor também está restabelecendo a paz nessa situação, né? Eu sei dividir essa questão de ex-marido com o posicionamento dele de pai, né? Por mais que ele tenha feito coisas ruins também com a criança, né? Deus ainda trabalhou em mim a misericórdia, né, para ele, e através disso, em oração e propósito, eu não deixo de vigiar. Eu estou sempre em propósito pela vida dele quando ele está com a família do pai. Eu fico em propósito, em intercessão e em jejum. E vai ser assim até o dia que ele completar 18 anos. Então a gente não pode de nenhuma maneira se distrair no pilar espiritual. Eu aprendi isso com Deus. Eu aprendi de forma muito dolorosa, mas eu aprendi. E eu ensino meu filho, por quê? Porque ele tem que saber, para que ele não caia no engano também. Eu não quero que ele caia em engano. Eu falo, se alguém te convidar para ir em qualquer círculo, fazer isso, isso e isso, você não aceite, porque isso pertence a Satanás. Isso é um ritual assim, assim, assado. Eu explico tudo para ele. Nós devemos falar a verdade para as crianças. Claro, numa linguagem que seja acessível a elas, né? Tem que ter um jeitinho para falar, mas ensinar. É importante ensinar sobre essas questões espirituais nessa geração mais do que nunca. Mais do que nunca é importante ensinar e que elas se implantem na mente que isso é do mal, entendeu? Para que elas não caiam no engano, para que elas não sigam a cabeça de outros, muitas vezes até de amiguinhos que aprenderam de forma também inocente e não sabe que aquilo é do mal e quer ensinar e quer fazer com a outra criança. Olha só, uma situação recente
que eu vi na internet de uma libertadora e uma intercessora muito maravilhosa de crianças, é Tia Joy o nome dela, eu acho. Tia Joy, tem o Instagram dela, ela faz um trabalho fantástico com as crianças. O que acontece? Ela divulgou que dentro dos jogos, crianças maiores estavam agindo na mente de crianças menores dentro dos jogos, sabendo qual era, perguntando para as crianças onde elas estudavam, qual era o nome do pai, o nome da mãe, onde elas moravam, tal. E criança inocente, elas falam tudo, né? E aí essa criança que era maior, acho que tinha 11, 12 anos, usada pelo inimigo, pegava essas informações e começava a fazer chantagem com esses menores. Isso dentro do jogo, fazia amizade nos joguinhos. Depois pedia para entrar nessas coisas online, né? Tipo live, grupos online, e começava a abusar sexualmente dessas crianças, fazer atos libidinosos. Para você ver como a gente precisa ensinar essas crianças nessa geração. E quanto a essa questão dos pastores, isso é apostasia. E o Senhor disse claramente na sua palavra que no final dos dias, né, a apostasia seria muito grande e até os escolhidos seriam enganados. Por isso que nós precisamos estar mais do que nunca na presença de Deus. Mais do que nunca, mergulhando na Bíblia, mergulhando na palavra do Senhor, sabe? Pedindo discernimento do Espírito. Peçam isso em oração para vocês. Não é o que sabe mais de Bíblia, não é o que é o doutor em teologia que vai receber os dons de Deus. Eu não sou ninguém e Deus me dá o privilégio de estar aqui falando para vocês da palavra dele, porque ele me escolheu. Porque eu me aprofundo na palavra, eu busco do Senhor, entendeu? E ele vai dar esse dom para vocês também. Peçam, peça. Ele não fala na palavra, vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Peçam o dom do discernimento do Espírito, para vocês saberem identificar tudo aquilo que vem do mal e das trevas, porque nessa geração, mais do que nunca, inclusive dentro de igrejas, vocês precisam precisam ter esse relacionamento com o Espírito Santo, de amizade mesmo, de comunhão com Deus, fazer da sua casa uma igreja, onde você saia dali em santificação e já chegue na igreja já sabendo, já tendo a visão espiritual de tudo, já saia no propósito de quando você chega na igreja, Deus já fala com você diretamente. Você não precisa nem pensar, você já sabe por quê? Porque você está na presença todos os dias. E Deus dá o dom do discernimento do Espírito, onde você vai sentir o cheiro do coração podre e do coração bom. Daquela pessoa que está usando o nome de Deus em vão e daquelas pessoas que realmente são de Deus e que têm amor pela obra, né? Que não estão usando o altar para vantagens pessoais, não estão manchando o altar de Deus. Deus já vem falando há muito tempo sobre altares manchados. A primeira limpeza de Deus vai ser nos altares, porque um altar é um lugar santo, sagrado. Não pisa ali quem tiver manchado. A pessoa que está no altar, ela tem que ser exemplo, ela tem que ser santa. E nós, como crentes, né, como cristãos, nós devemos pedir a Deus esse discernimento para saber aonde nós devemos nos alimentar da palavra, que nós não nos alimentemos de pessoas enganosas, porque o espírito do engano está aí, rondando, e nós repreendemos isso na nossa vida, em nome de Jesus. Deus, ele vai nos dar discernimento para saber aquilo que provém dele e aquilo que provém do inferno. E nós temos a autoridade também
para acabar, para destruir as obras do inferno, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Tá bom, amadas e amados que irão assistir também? Que bom, Sueli, a paz. Tânia, é apostasia, isso vai aumentar. Infelizmente, nós estamos no início das dores, isso vai aumentar, vai ser cada vez pior, infelizmente. Mas nós que estamos aqui, né, na presença e buscando mais do Senhor, Ele nos dá a visão, né, daquilo que provém dEle, Ele dá. A gente sabe. Por quê? Porque a gente vai saber, porque a paz está dentro de nós, a paz, o nosso termômetro. Quando você já vê alguma coisa e você não sente paz naquilo, fala, isso tá estranho, isso daí, será que é de Deus? Aí vai lá para a oração, aí Deus vai para a palavra. É certo, abre a palavra, Deus já dá a resposta. Comigo é assim. Quando eu sinto um negócio, eu falo, Senhor, por favor, já entro no propósito, faço a oração, eu abro a palavra. Muitas vezes eu já vou direto para a palavra, nem penso. Na palavra, Deus já me dá a resposta. Aprendam a ter esse relacionamento de amizade. Sabe aquele melhor amigo que quando você tem uma novidade, você fala, vou ligar para o meu melhor amigo, cara, eu vou contar isso, meu Deus. Ou então, quando você está naquela aflição, vou ligar para o meu melhor amigo porque, ai meu Deus, eu preciso conversar, eu preciso desabafar com alguém, né? O primeiro melhor amigo é Jesus. O primeiro que você tem que contar nessa alegria e nessa angústia é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Você tem que ir lá primeiro nele. Senhor, aí pronto, ele já vai, ou ele te dá uma notícia maravilhosa que você falou, glória, isso mesmo, glória a Deus. Ou então ele já te dá né, aquele tabefe santo, vamos dizer assim, né? Você fala, opa, não, peraí, será que é isso mesmo? Aí relê a palavra, mas aí Deus tá te alertando, tá falando, olha, cuidado, não é bem isso. Na palavra, o Senhor já vai dar o discernimento para toda situação, seja ela boa, seja ela ruim. Então, a gente tem que aprender a ter esse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, dessa amizade mesmo, para que Deus possa te chamar de amigo. Ele tá todo dia com você, você perturba tanto ele, tô brincando, né? Porque é de tanto você falar com ele que ele é como Abraão. Ele, na Bíblia, ele chamava Abraão, ele foi claro nas suas palavras. Abraão de amigo. Nós temos que construir esse nível de amizade com Deus, a ponto de ele nos chamar não só de filhos e filhas amadas, mas também de amigos. Nós temos que ser amigos de Deus, né? E todo amigo que nós temos, nós nunca começamos uma amizade sem ter um relacionamento diário, sem ter, né, sem essa pessoa saber da nossa intimidade. Esse relacionamento ele foi construído através do contato diário, do relacionamento diário. Da mesma forma, é o relacionamento com Deus. Você quer que Deus seja seu amigo? Você quer construir um relacionamento de amizade? Então você tem que conversar todo dia com Ele. Porque Ele mais do que nunca, fica esperando para que a gente tenha esse tempo de qualidade com Ele. É o tempo de qualidade que todas as pessoas precisam. Hoje as pessoas todas estão infelizes, mesmo com dinheiro, mesmo com prosperidade, são infelizes. Porque não sabem levar uma vida equilibrada. E principalmente não tem o seu pilar espiritual pleno com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Pode ter a vida mais maravilhosa do mundo, mas se não tiver relacionamento com Deus, vai estar sempre com vazio existencial. Porque esse vazio só existe um tamanho, uma pecinha que se encaixa. Se chama Jesus, se chama Deus. Ninguém
tem a capacidade de substituir essa peça. Só ele é capaz de trazer a felicidade plena num ser humano. Um espírito sem Deus é um espírito vazio, sem significado de existência. Porque a nossa existência veio através dele, nós somos imagem e semelhança dele, né? Sem ele, nós não somos nada. A gente pode ter todo o título, todo o dinheiro do mundo. O inimigo, ele dá isso. Ele ofereceu isso para o diabo. Ele falou, eu vou te dar tudo. Te dar todo esse reino, vou te dar tudo. Nem, né? E o inimigo, às vezes, vai usar a palavra para rebater. Ele entende mais da Bíblia do que a gente. Então, se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver mergulhando nessa santa e preciosa palavra que é a Bíblia, e não tiver esse relacionamento de amizade com Deus, vai ser difícil vencer esse mundo. Vai ser difícil vencer as coisas que estão por vir, porque vai vir coisas difíceis, vai vir. Estejam preparadas espiritualmente para isso, tá? Se preparem mesmo, alimente seu espírito, porque as coisas difíceis vão vir, nós vamos suportar porque nós temos Deus. Ele vai cuidar da gente. Mas a gente tem que ser forte, corajosas e ter essa paz. A gente vai ter essa paz, vai ter essa alegria, até no mesmo em meio à aflição. A gente vai ter, né? Porque o nosso espírito está pleno. Se o nosso espírito estiver pleno, tudo estará pleno, tudo vai tá ok. A base é o Espírito. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, o seu trabalho, a sua família. Que todo mal seja repreendido da sua vida. Que o Senhor possa penetrar na sua vida de uma forma tão tremenda, tão poderosa, tão linda. Que você possa construir um relacionamento de mais intimidade com Ele, de mais relacionamento com Ele, que você avance mais um nível, cada dia mais com o Senhor, que você possa desfrutar de um relacionamento com Deus que você nunca desfrutou antes, que você possa ouvir a voz dEle, que você possa conversar com Ele o tempo todo, que você possa ser totalmente preenchido, preenchida desse amor e dessa presença, que é insubstituível e é a presença mais plena, mais maravilhosa que existe nesse mundo. Nada nesse mundo é capaz de se comparar à presença, ao amor e à paz que o Senhor Jesus Cristo traz para nós e coloca na nossa vida. Que você possa desfrutar desse amor cada dia mais e ser invadida em todo o seu ser, em toda a sua casa, toda a sua família. Que aqueles que ainda não conhecem, que venham conhecer, venham ser libertos. E aqueles que conhecem, que avancem ainda mais nesse relacionamento, que bebam mais ainda dessa fonte de água viva, para que vocês transbordem essa luz, esse amor e essa presença do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.